Me conhece ainda? Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e especialista na superação da depressão e da ansiedade. Mas por que os sintomas de ansiedade vai diferir de pessoa para pessoa? De por que eu tenho uns sintomas que eu pesquiso na internet e não estou conseguindo encontrar uma referência, nem sequer entendo se é da ansiedade mesmo os meus sintomas. Ou por que eu tenho um amigo que tem crise de ansiedade, a ansiedade dele é diferente da minha. Tenho um ou dois ou três ou quatro sintomas que são iguais, mas eu tenho coisas que ele não tem. Por exemplo, eu sinto a sola dos meus pés quente e ele não tem nada disso. Eu sinto uma transpiração gigante em mim, ele também não tem. Por que a minha ansiedade faz com que eu tenha dor no ouvido e ninguém está comentando sobre isso? Porque depois de uma crise de ansiedade, eu fico com tremores tissulares no olho e ninguém está dizendo sobre isso. Então, entender um pouquinho do porquê que os sintomas são tão diferentes e diferem de um caso para outro caso. E por que a gente, quando vai fazer um tratamento para ansiedade e para depressão, ela tem que ser, além de ser humanizada, que é uma base, princípio, eu sempre digo para vocês, se vocês perceberem que a pessoa que vocês escolheram fazer o tratamento com vocês não têm empatia, ou essa pessoa não tem empatia com o seu caso, não faça. Não faça porque isso vai atrapalhar muito o seu processo. O primeiro ponto para você conseguir ter um tratamento de sucesso no caso da ansiedade é você encontrar alguém que escute você, que entenda você e que respeite você. Ou seja, um tratamento humanizado. Porque se essa pessoa se limitar a julgar você, vai atrapalhar imenso. Eu tive muitas alunas que, quando chegaram até a mim, disseram, muitas mesmo, tá, gente? Disseram que anteriormente os médicos às vezes falavam para elas: se você. Por exemplo, eu tenho uma aluna minha que o médico disse para ela assim: se fosse para você se matar mesmo, você já teria se matado. Veja se isso é uma coisa de falar para um ser humano. Veja se isso é uma coisa de se falar para um ser humano. Quiçá uma pessoa que está sofrendo nesse momento, quiçá uma pessoa que está precisando de atenção, de ajuda, de apoio. Não são todas as pessoas que, de fato, quando estão naquele processo, estão ali e saem e voltam com facilidade. Pelo contrário, nós temos uma taxa de pessoas que conseguem sair da depressão e da ansiedade assim, sozinhas, apenas fazendo elas próprias, lutando pela sua própria cura, com muito esforço, de 6%. E as outras 94%? Se a gente não apoia essas 94%? Então é necessário que a gente olhe com esse carinho e que entenda essas coisas. Marlene, você que está assistindo aí pelo YouTube, eu não indico que você deixe a medicação sem um acompanhamento. Por quê? Porque a medicação é algo que mexe com a gente em toda a nossa fisiologia. Se a gente deixa esse medicamento sozinho, a gente corre risco de ter consequências. Então, faça um desmame acompanhado. E saiba também que para vocês terem um desmame de sucesso, vocês precisam tratar a causa de origem. Se vocês não tratam a causa de origem, lá estão vocês entrando em processo de recaída de novo, tá? Então, é importante vocês fazerem isso, porque assim você não vai ter medo, porque você vai ter tratado o problema emocional que você já tinha por base. Mas agora eu vou começar falando um pouquinho sobre esses sintomas diferentes e o porquê que esses sintomas diferentes acontecem, para tentar fazer com que vocês também consigam perceber e entender qual é a possibilidade de eu ter uma melhora no meu quadro, que isso é o objetivo central. Por que os sintomas são tão diferentes, então, no quesito ansiedade? Quando a gente fala sobre ansiedade, que é um sistema de proteção, e se é um sistema de proteção que está acontecendo, ele acontece por conta de alguns gatilhos, de gatilhos que foram acionados através da âncora da imagem. O que nós precisamos? Para um contexto de ansiedade, nós passamos por uma situação traumática, uma situação difícil para a gente, que pode ser um trauma acumulativo ou um trauma impactante. Esse trauma cria uma memória no nosso corpo. E essa memória vai direto na nossa amígdala cortical, no nosso hipocampo e hipotálamo, sendo absorvida pelo nosso sistema, fazendo com que a gente crie um sistema de defesa, certo? É assim que vai atuar. Ou seja, nós passamos por alguma situação, aquela situação foi difícil para a gente passar, e daí, nesse momento, e pode ser quando a gente era pequeno, pode ser desde o ventre da nossa mãe até o final, porque basta a gente ter tecidos embriológicos que a gente já pode ter os processos de trauma associados. Por isso, crianças que sofreram, que as mães sofreram agressões durante a gravidez, elas crescem com essas sequelas emocionais. Crianças que passaram por situações ainda pequenas, sem conseguir compreender, mas que passaram uma situação de passar por um momento em que elas ficaram em crise,
chorando, sem saber o que estava acontecendo, no escuro, né? Imagina que a mãe deixou aquela criança sozinha chorando, ela ficou desesperada, sem saber quando a mãe vinha, onde vinha. Aquilo para nós hoje não é um problema, olhar para trás, pensar, mas é só, foi um pouquinho de tempo. Mas para uma criança, naquela altura, ela não sabia qual, ela não sabe mensurar o tempo. Então, para ela, aquilo foi terrível. E isso pode deixar uma sequela trauma na gente, né? Então, essa sequela trauma, vai para o nosso corpo. O nosso corpo é memória. Em todo o nosso corpo nós temos memória. Por isso nós temos respostas muito mais rápidas, né? O nosso próprio sistema sensorial, ele detecta coisas e armazena memórias muito mais rápido que a gente consegue pensar no nosso córtex central. Então, o que acontece é que ao longo da nossa vida nós vamos acumulando pequenas situações que vão deixando a gente numa resistência. E quando essas questões vão sendo alteradas, quando essas situações que nós passamos vão criando essas memórias, intensificando essas memórias, o nosso corpo cria o que a gente chama de escudo de proteção. Esse escudo de proteção, que são os gatilhos que vocês conhecem com esse nome, eles são acionados através das âncoras de imagem. Mas o que são as âncoras de imagem? As imagens que foram colhidas pelo nosso corpo no momento em que a gente vivenciou o trauma. Por exemplo, uma criança que tenha medo de escuro e que cresce ainda com medo de escuro, não gosta de ficar sozinha, sempre que fica sozinha fica aflita, tem que deixar uma luz no corredor aceso, ela está falando do quê? Será que ela tem um medo do escuro por nada? Não, porque ela armazenou a memória de que o escuro é algo terrível para ela. Ela armazenou que quando as luzes se apagam, ela está em risco. Ela não tem quem veja ela não consegue ver o perigo. Automaticamente, então, se ela entrar num elevador e a luz piscar, se ela estiver num lugar que apagou a luz repentinamente, ela vai sentir essa mesma pressão. E ela vai lembrar da aceleração que ela teve, de todos os sintomas que ela teve no corpo dela naquele momento, que são os mesmos, tá bem? Então, isso para vocês entenderem o quanto a gente armazena, né? E quem foi a primeira pessoa, assim, que trouxe isso para a gente com clareza foi até um psicólogo o John, que ele fez, o Dr. John, que ele fez uma pesquisa com o pequeno Albert. Vocês acham facilmente até essa pesquisa na internet, é um videozinho um bocadinho forte, tá? Para quem é sensível, mas do pequeno Albert, que chama Little Albert, esse videozinho dele mostra, por exemplo, as primeiras experiências dele na vida dele, bebezinho ainda, com 4, 5 meses, ele começou a ser testado num processo de laboratório humano, tá? Esse psicólogo era assim meio mais avant-garde, então ele começou a testar e percebeu que, por exemplo, o Albert não tinha medo de nada quando ele era bebezinho, não tinha medo de nada. Então ele colocava, por exemplo, um ratinho perto dele, ele colocava bichinhos perto dele e ele tocava nos bichinhos, no cãozinho, no gatinho, no ratinho, sem problema nenhum. Então, ele queria ver do que era que eles já teriam medo antes mesmo dessa evolução dele, né? O que a gente já vem, quais são os medos biológicos que nós vimos. E ele percebeu que o pequeno Albert não tinha esses medos. Mas daí o que ele fez? Ele foi fazendo vários testes, até que um dia ele percebeu que quando ele tocou tipo, vamos pensar, bater uma panela, era um tambor, mas ele, pá, fez aquele barulho, o menino se assustou. Aí ele falou, opa, peraí, ele tem medo desse som. Ele ficou com medo desse som, começou a chorar e você vê ele no vídeo todo descontrolado, procurando um lugar seguro. A partir daquele momento, o que ele fez? Ele acionou esse som juntamente com quando ele tocava num ratinho. Então, quando ele foi chegar perto do ratinho, ele disparou o som. Quando ele disparou o som, ele assustou. Naquele momento, ele associa o rato ao medo. Então, a partir daí, toda vez que ele via o rato, que ele tocava no ratinho, mesmo sem o som, ele ficava com medo e replicava. Ele replicava o mesmo sentimento que ele tinha tido. E vocês veem isso no vídeo. Ele apavora toda vez que ele toca numa coisa peluda. Tanto que, posteriormente, ele vem com uma máscara no rosto com pelo. E ele, quando vê aquela máscara, o menino fica em pânico. Por quê? Porque ele associou na amígdala cortical dele aquela referência do som a um objeto sensorialmente. Aquilo seria a âncora da imagem dele. E essa âncora da imagem dele fez com que ele, a partir dali, criasse essa referência de medo.
Isso acontece todos os dias na nossa história. Nós vamos criando referências sobre coisas que são boas e coisas que são más. Quando a gente experimenta pela primeira vez uma comida, um alimento que seja bom, a gente vai meio com medo, mas quando a gente prova, gostoso, bom, a gente guarda a referência daquilo que é bom. E a gente também guarda do que é mal. Para quê? Para preservar a nossa memória, para preservar a nossa memória celular. Porque se nosso cérebro tivesse que ficar o tempo todo acedendo a todo o conteúdo, seria muito cansativo para ele. Lembrando que o nosso corpo quer sobreviver, ele precisa gastar o mínimo de energia possível. Por isso ele cria essas memórias. Só que no processo da ansiedade, as nossas memórias, a nossa ansiedade fez com que essa distorção acontecesse e agora eu já não sei mais se aquilo era bom ou se era mal. Eu simplesmente vejo aquilo como uma ameaça. Então imagina que vocês começam a se preocupar durante o dia de vocês, pensando em coisas que possam acontecer. Consoante você vai se preocupando, se preocupando, se preocupando, aquilo vai fazendo com que o seu sistema de alerta seja acionado. Mas às vezes é só uma preocupação. Não quer dizer que vá acontecer alguma coisa, mas o seu corpo ele não entende isso. O excesso de preocupação para uma pessoa que sofre de ansiedade faz disparar o alarme. Às vezes não precisa nem tanta. Quando o seu corpo já está saturado, basta uma pontinha de preocupação para você entrar numa crise de ansiedade. Então, automaticamente, eu preciso entender por que o meu corpo está reagindo com sintomas diferentes. E aí que entra nesse ponto.